Podcast Mulher Palestrante no ar e hoje eu tô com uma convidada muito especial. Ela é palestrante, empresária, coautora do livro Mulheres Palestrantes, veio lá de Minas Gerais e para Curitiba para o lançamento do livro. E claro que eu trouxe ela para gravar e contar um pouquinho da sua trajetória, da sua história, porque ela já conquistou grandes palcos, ela está sempre dando palestras e hoje ela vem contar um pouco dessa sua experiência de palcos, de empreendedora e agora de coautora. Seja bem-vinda! Quem está com a gente é a Raquel. Obrigada, Gisele. Um prazer estar aqui com você, conhecendo o seu instituto, que é maravilhoso, e ter também participado, né, ontem do seu evento, que foi brilhante, e ser coautora de um livro com a sua coordenação. Eu fico muito feliz de você fazer parte, deixar o seu legado também através do livro, porque o livro é isso, é a gente deixar legado, deixar a nossa história. E quantas coautoras, no caso aqui nós temos as 20, que vão levando seus livros para mais e mais lugares, então a gente vai espalhando a nossa mensagem. Vamos começar contando quem que é a Raquel. Eu sou nascida na cidade de Santos Dumont, Minas Gerais. Tenho cinco irmãs, três irmãos. Hoje meus pais são idosos, mas são grande referência para mim de superação, de garra, de coragem. E sou apaixonada pela natureza. Com a pandemia, eu passei a gostar muito de plantas e a cuidar também, né, das plantas. Amo estar com a minha família e amo o meu trabalho. Então começa falando pra gente com o que você trabalha. Eu trabalho há 32 anos com dois nichos diferentes, que foi uma construção, que é um nicho da área empresarial e da área educacional. O que é a área empresarial e educacional voltado para cursos? Na área educacional, Gisele, eu comecei a trabalhar fazendo magistério ainda com 18 anos e eu trabalhei em todas as etapas da educação básica, como professora e também como coordenadora pedagógica, muitas vezes coordenando projetos, e com isso eu conheci a escola tradicional, porque quando eu formei magistério, era a lei antiga, que não tinha adendos relacionados à inclusão. Então, para mim, durante 5 anos, foi sofrido enfrentar a escola tradicional, porque eu já estudava e já tinha me apaixonado pelo mundo da inclusão. E então eu trabalhei, né, com toda a educação básica. Hoje eu trabalho com educação superior, que são cursos de graduação, pós-graduação. E a área empresarial, eu também comecei na adolescência, porque eu fiz uma proposta para o meu irmão que foi lavar o carro dele, Olha, porque meus pais tiveram 9 filhos. Então, eles sempre priorizaram saúde, alimentação, moradia, educação e uma boa conexão com Deus. E cursos que eram da educação privada, nós tínhamos que correr atrás. Então, eu, pré-adolescente, eu propus ao meu irmão lavar o carro para fazer um curso de inglês. E assim foi o meu primeiro empreendimento. olha só. Depois eu fui escolhida por uma senhora vizinha, Dona Ilza, que foi a minha primeira mentora de vendas, para vender Avon. Porque ela ia na minha casa, ela vendia para 7 mulheres, eu, minhas irmãs e minha mãe. E ela observava que eu gostava muito de ver os valores, as promoções, me ligava em tudo que ela explicava. E quando ela chegava, eu parava tudo o que eu estava fazendo. Eu podia estar estudando para a prova, porque ela falava do produto com muita empolgação. Ela vestia a camisa, ela gostava e ela tinha o conhecimento do que ela vendia. Isso fazia toda a diferença.
Então, ela me promoveu vendedora. Eu ainda na pré-adolescência, ela falou assim: Raquel, ao invés de eu vir na sua casa, eu vou pedir para você vender para suas irmãs. Você vai na minha casa todo mês, pega a revista. E assim foi. E assim eu aprendi muito. Ali eu nunca mais parei de vender, Gisele, porque ela não vendia apenas o Avon. Ela tinha uma esteira de produtos. Eu chegava para pegar a revista, aí ela já tinha semijoias. No outro mês ela tinha peças íntimas. No outro mês ela já tinha ouro, 18 quilates. No outro mês ela já tinha um outro produto diferenciado, relógios, sabe? Então assim, eu ia achando assim, poxa, como ela confia em mim. Então eu me sentia lisonjeada e gostei, né? Passei a gostar. Então aí eu fiz faculdade de pedagogia. Concomitantemente, eu fui vendendo, mas a minha formação foi toda, minha formação de estudos era muito voltada à parte acadêmica relacionada à educação. Eu sempre fui muito envolvida também com a área educacional, primeiramente, em primeiro lugar. E concomitantemente, no tempo livre, eu vendia. E aconteceu um episódio que, quando eu estava coordenando uma escola pública no município de Juiz de Fora, eu tinha sempre muita compaixão das pessoas que não podiam estudar ou que eram excluídas. Eu estava num bairro onde tinha problemas com facção de drogas, né? E ali eu comecei a desenvolver um trabalho muito interessante. Eu levava palestras, eu ministrava palestras para os pais, envolvia aquela comunidade. E aí eu comecei a ficar muito feliz com aquilo, de poder estar fazendo a vida do outro melhor, tudo porque eu era coordenadora da escola. E eu me envolvi muito com aquilo, com aquela comunidade. Certa feita, eu cheguei para trabalhar numa segunda-feira e eles falaram: Você não está sabendo? Não tem aula hoje. Assassinaram, me falaram o nome, né? Da criança, assassinaram aqui em frente à escola, Raquel. Passaram com o carro em cima dele, até. Ali, para mim, Gisele, foi muito desafiador, porque foi uma dor muito grande, porque eu sempre vi cada aluno como se fossem meus filhos. Eu não tenho filho, mas eu tenho quase 50 sobrinhos. 50 sobrinhos. Quase, aproximadamente, com uns Também, vários sobrinhos irmãos. netos também, né? Então, e os que são agregados, Uhum. né? Contando com os agregados. Então, o que que acontece? Eu tratava como se fosse um deles. Então, eu tinha compaixão pelas pessoas. E quando aconteceu esse fato, eu tive depressão, tive a síndrome do pânico, eu tive que me afastar durante 6 meses. Eu tinha aproximadamente 25, 26 anos nesta época, e foi uma dor muito grande. Então, eles queriam me aposentar na época, por causa da síndrome do pânico. E eu falei: eu não quero aposentar, porque na época eu já trabalhava como coordenadora pedagógica, eu tinha já meu consultório, que eu atendia como psicopedagoga, eu ministrava palestras final de semana, nos finais de semana, eu estudava, porque o acesso ao ensino à distância não era tão fácil como é hoje, né? Então eu tinha múltiplas funções. E aí eu já trabalhava com a faculdade, mas era como se fosse um extra. E quando aconteceu isso, o diretor me chamou e ele virou e falou assim comigo: Raquel, a partir de hoje eu quero que você trabalhe só com a faculdade. E você vai viajar, você vai para o estado do Rio de Janeiro, porque lá nós não vendemos. Aí eu falei assim: tá, eu vou.
né? Eu aceitei o desafio. Eu peguei um carro e quando chovia, pingava água dentro do Dentro do carro, carro. não tinha buzina e fui. Para cada semana eu ia viajar para um lugar. Eu tinha função de chegar na cidade segunda-feira, de segunda a sexta divulgar, e no sábado eu ainda era professora do curso. Então foi assim durante muito tempo. Eu morava em hotel, chegava, eu fazia check-in em hotel no domingo, fazia check-out no outro domingo, e assim eu vivia cada semana num trânsito, vendendo, organizando a aula, né? Porque nós fazíamos as aulas assim em hotéis bonitos para chamar a atenção do público, e eu ainda era a professora. Fazia tudo. Fazia tudo, organizava o lanche, tudo. Até que o negócio começou a prosperar. Abaixo de Deus, nós ganhamos, eu tive muita ajuda da minha irmã e do meu pai. Então, eles iam, me ajudavam. Então, abaixo de Deus, nós conquistamos uma região, de Maricá a Macaé, em 6 meses. Uau! Em 6 meses. Quando veio, eu já tive que criar uma equipe. Então, eu fui conhecendo as pessoas foram conhecendo o meu nome, a Raquel Patissier. Então, as pessoas me ligavam, meu telefone tocava como se fosse um 0800. E aí eu tive a ideia, eu conquistei um grupo de parceiros e eles falavam assim, Raquel, deixa o seu telefone com a gente. Então eu fazia assim, eu falava assim, ó, então vou fazer o seguinte, quem mais vender vai ficar com o meu telefone. Eu não tinha mais tempo de atender telefone. Eu tinha que negociar em outras cidades, eu tinha que ganhar outra região, né? Então assim, eu ganhei muito dinheiro nessa época. Porque eu trabalhei muito e eu ganhei muito dinheiro vendendo e não apenas, em primeiro lugar, eu nem imaginava que eu ia ganhar dinheiro daquela forma. Mas eu tinha um compromisso como pedagoga, que era zelar pelo meu nome, que era respeitar a pluralidade cultural de cada lugar que eu pisasse. Olha só, e assim você foi deixando história, deixando história. E hoje eu quero trazer, falando aqui do seu capítulo, um pouco da história que você trouxe aqui, um pouco da história que você contou pra gente, mas principalmente, agora você tem os seus projetos pessoais Sim. e traz para as pessoas, continua trazendo para as pessoas o desenvolvimento pessoal, mas são mais as mulheres que acabam participando dos seus eventos. Você falou que é para homens e para as mulheres, mas as mulheres Sim. que vão acompanhando. Sim, eu não quero ser conhecida como palestrante apenas de mulheres, porque eu trabalho com um público que desde os 18 anos eu trabalho com homens e mulheres como educadora. Mas hoje em dia as mulheres elas estão liderando o mercado no empreendimento. E muitas vezes o que eu observo, Gisele, é que os homens querem ir nos eventos e eles perguntam assim: ah, mas homem pode ir? Eu acho que o movimento das mulheres está ficando tão forte, né? Que eles Que querem eles querem participar. participar e eles querem saber se eles podem ser inclusos. É verdade. E aqui dentro do seu capítulo você conta a sua trajetória, um pouco do que você trouxe aqui. E eu me lembro na sua palestra, inclusive agora puxando, que você falou que você tem os mentores, as pessoas que te acompanham, e você falou de Paulo Freire e falou de Rubem Alves. E olha que engraçado, eu quando vou dar palestra para dentro das empresas, eu falo muito a questão da oratória e falo sobre a escutatória. E sempre falo de um texto de Rubem Alves falando sobre escutatória. Eu achei muito Olha, bacana quando você comentou que você atuava. Me conta um pouquinho o que que é ligado à questão do Rubem Alves, do Paulo Freire, o que que era? Você dava as palestras falando dos ensinamentos deles? Como que era? o Rubem Alves e o Paulo Freire, na época que o ensino no Brasil ele era aquela escola opressora, tradicional,
eles eram o grito dos oprimidos. Então, no curso de magistério, antes da lei de 1996, da LDB, eles já gritavam pelos oprimidos. Então, os professores, tanto no curso de magistério quanto pedagogia, de cursos de pós-graduação, eles nos incentivaram muito a conhecer a história de Paulo Freire e Rubem Alves. Então, eu virei uma fã deles. Aonde o Rubem Alves ia, eu era como se fosse uma tiete do Rubem Alves. Eu acompanhava as palestras. Tanto é que eu tenho umas 3 ou 4 fotos que eu ainda consegui, né, resgatar com ele. Então, nós chegamos a conversar, né? Eu lia muitos livros dele, seguia muitos ensinamentos, e de Paulo Freire, que ele teve... ele aconteceu dele revolucionar a educação no Brasil e ser exilado. Quando ele volta para o Brasil, ele já tinha conquistado o mundo, os ensinamentos, e aquilo, para quem acompanha aquela história, chega a doer, de ver o que fizeram com um conterrâneo rico, né, de conteúdo, de simplicidade, de conhecimento, de tudo. Então, o Paulo Freire, quando ele chega no Brasil, ele já chega com a saúde debilitada, e ele ainda consegue fazer um trabalho como secretário municipal da educação, e faz uma palestra na inauguração do Cine Teatro Central de Juiz de Fora. E eu fui nessa palestra. Olha! Eu tive o privilégio de escutá-lo pessoalmente, né? Na época não tinha essa questão das redes sociais e tudo, mas eles deixaram um grande legado. O Rubem Alves, relacionado à inclusão. Eu ministrei muitos cursos relacionados à inclusão com um livro do Rubem Alves, que ele ensinou o educador a incluir através dos bichos, de história dos bichos, das plantas, da natureza. E Paulo Freire, através da humanidade, de olhar para o outro, de acreditar no outro, de ter aquela sensibilidade que me motiva. E uma frase, né, que eu gosto muito do Paulo Freire é que ele disse certa feita: o sonho pelo qual eu brigo exige que invente em mim a coragem de lutar. E meu irmão mais velho, o Gilson, ele é aposentado, mas a empresa não abriu mão do serviço dele. Hoje ele é palestrante, ministra palestras a nível nacional, né, para a empresa. E ele me mandou essa frase, ele falou assim: Raquel, você gosta tanto do Paulo Freire, isso é tão contagiante que eu usei uma frase dele hoje na minha palestra. Então, todas as vezes que às vezes vem um cansaço, né, de você ver o outro, você vê, existe uma lei de inclusão desde 1996, mas as pessoas não incluem, as pessoas têm dificuldade de trabalhar com inclusão até hoje. Então aí eu venho, né, eu me inspiro nessa frase: o sonho pelo qual eu brigo exige que invente em mim a coragem de lutar. E essa coragem é este amor que contagia pelo outro, e nós fazemos o nosso trabalho. Eu tenho como exemplo minha mãe, que é uma guerreira. A mãe teve filho, ela casou com 16 anos e ela teve filho durante 20 anos. Porque ela teve filho dos 17 aos 37. Então, ela sempre nos educou com muito amor e ela sempre foi apaixonada pela leitura. Ela foi alfabetizada apenas na escola, mas ela sempre gostou de enciclopédias, de ler. Aí, muitas vezes, eu pego a minha mãe, às vezes cochilando e assim, ó, abraçada com um livro, com uma revista. E ela sempre foi assim, esse reflexo
E meu pai, Gisele, ele vai fazer 92 anos. Meu pai, ele sempre foi muito expressivo. Em 2020, ele caiu da escada, teve um TCE e ele está tendo que reaprender a andar, a falar, porque ele teve afasia com o tombo, ele ficou entre a vida e a morte. Mas ele é um grande exemplo de superação para mim, sabe por quê? Porque todos os dias eu vejo meu pai levantando, agradecendo a Deus pela água, pelo café, pelo almoço, amando escutar os passarinhos cantando, amando ver os peixinhos no aquário que eu montei para ele, as pequenas coisas, e lutando pela vida. Isso me enche de energia. Então, com certeza, meus grandes mentores são ainda, né, os meus pais, a dona Ilza, que me ajudou a vender, a Sandra Mara, que foi uma professora que contagiou com tanto amor, e o meu diretor, o Valdir, da faculdade, que ele me incentivou a ousar, porque ele acreditar que um estado não vendia e apostar que eu ia conseguir, e abaixo de Deus eu consegui. Até o dia de hoje, é o segundo estado que mais vende. Parabéns, é Então, uma isso grande foi uma trajetória, conquista. com certeza. E eu perguntei para você, quando eu olhei no livro, e perguntei sobre Paulo Freire e também sobre Rubem Alves, porque são pessoas que eu li bastante, estudei na época de fazer licenciatura e bacharelado, de entender mais sobre a psicologia e educação, e eu fiquei muito feliz de conhecer um pouco da sua trajetória, um pouco mais sobre a Raquel, e tudo que a Raquel oferece de cursos, de palestras, tem nas redes sociais. Eu queria que você deixasse uma mensagem final às pessoas que querem tomar a decisão de ensinar outras pessoas. Como que você vê esse papel? Olha, para quem almeja ensinar o outro, tem que olhar para o outro como ser humano e como ser humano único. Porque se você não olhar para o outro, entendendo a dor, entendendo o porquê daquela atitude que ele tem, você nunca vai conseguir conquistar. Porque as pessoas estão cheias de dores. E para ser um palestrante, para ser um educador, para ser alguém que queira ter destaque como palestrante, tem que gostar de gente. Paulo Freire falava muito isso. Quem não gosta de gente vai ter um público temporário. Ele não vai conseguir sustentar aquilo. Mas quando você olha para o outro, você acredita no outro, isso vai te dar um resultado incalculável. Quando veio a pandemia, eu tinha parceiros espalhados por todo o estado do Rio de Janeiro. Meu pai caiu de uma escada e eu nunca tinha parado o meu trabalho. Ele ficou entre a vida e a morte. E aí, naquele momento, eu falei para a minha equipe. Eu falei assim, neste momento, eu vou cuidar do meu pai. Vocês vão ter a minha senha, minha secretária, eu passei a minha senha para ela e falei para ela, olha, agora você vai atender meus parceiros. Eu nem vou olhar no celular, eu não vou olhar em grupo, eu não vou olhar nada. E eles agiram com tanta maestria, eles refletiram tudo aquilo que eu já tinha passado para eles e foi assim durante um ano. E deu tudo certo. Graças a Deus. Muito bem. Muito obrigada pela sua presença aqui em Curitiba, aqui no podcast, por fazer parte do projeto. Gratidão. Eu que agradeço, Gisele. Você é uma pessoa maravilhosa. Espero que você continue conquistando, fazendo o possível, porque o impossível Deus vai fazer por você. Amém. Deus abençoe todas nós. Obrigada. Nada. Gratidão. Eu que agradeço. E a todos vocês que estão com a gente, muito obrigada pela presença aqui, nos ouvindo, nos assistindo. Continue acompanhando mais nas nossas redes sociais do Mulher Palestrante. Tchau, tchau. Tchau.